E se eu te contasse que uma única decisão corajosa pode mudar não apenas a vida de uma jovem escrava que foi escolhida para ser usada, mas o destino de centenas de pessoas? A história que você está prestes a ouvir é sobre coragem, injustiça e uma reviravolta que ninguém esperava. Mas antes de começarmos, eu preciso saber: de que cidade você está nos assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Agora sim, vamos à história. O sol ainda não havia nascido completamente quando a carroça atravessou os portões enferrujados da fazenda Santa Cruz. O ranger das rodas de madeira sobre a terra batida ecoava como um lamento, acompanhando o silêncio pesado das mulheres amontoadas na parte traseira. Eram 15 ao todo, arrancadas de suas famílias, de suas terras, de suas vidas. Algumas choravam baixinho, outras mantinham os olhos fixos no horizonte, como se ainda buscassem um vestígio de esperança naquele amanhecer cinzento. Amélia estava entre elas. Tinha apenas 19 anos, mas seus olhos carregavam uma profundidade que revelava muito mais do que sua idade sugeria. Suas mãos delicadas tremiam levemente enquanto segurava um pequeno pedaço de tecido azul, a única lembrança que lhe restava de sua mãe. Ela observava tudo ao redor com atenção, os canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava, as senzalas deterioradas ao fundo, os homens armados que vigiavam cada movimento. Tudo naquele lugar respirava opressão. O coronel Augusto Ferreira da Silva estava em sua varanda, fumando um charuto grosso enquanto observava a chegada da nova mercadoria, como ele costumava chamar. Era um homem robusto, de bigodes espessos e olhar cruel. Aos 52 anos, tinha construído sua fortuna às custas do sofrimento alheio, e não demonstrava o menor remorso por isso. Sua fazenda era conhecida na região não apenas pela produção de açúcar, mas também pela brutalidade com que tratava aqueles que trabalhavam para ele. Quando as mulheres desceram da carroça, o coronel desceu os degraus da casa grande com passos lentos e calculados. Seus olhos percorreram cada uma delas com um misto de avaliação comercial e interesse predatório. Foi então que seus olhos se fixaram em Amélia. Havia algo diferente nela. Não era apenas sua beleza natural, com a pele morena e cabelos escuros que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Era a maneira como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo diante do terror. Era a dignidade que ainda brilhava em seus olhos, apesar de tudo. O coronel aproximou-se dela, fazendo um círculo ao seu redor enquanto a examinava de cima a baixo. Amélia sentiu o estômago revirar, mas forçou-se a permanecer imóvel. Ela sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia tornar tudo ainda pior. O homem parou à sua frente, ergueu sua mão com força e levantou seu queixo, obrigando-a a encará-lo. Um sorriso sinistro se formou em seus lábios enquanto ele anunciava para todos: "Esta aqui será minha serva particular. Levem-na para os aposentos ao lado da casa grande. Quanto às outras, distribuam-nas pelos campos." O coração de Amélia afundou. Ela sabia exatamente o que aquelas palavras significavam, e o terror que sentiu naquele momento foi maior do que qualquer coisa que já havia experimentado. Os aposentos para onde Amélia foi levada eram infinitamente superiores às senzalas onde as outras mulheres ficariam. Havia uma cama de verdade, não apenas um catre de madeira. Havia cortinas nas janelas, um pequeno espelho na parede e até uma bacia com água limpa. Mas para Amélia, aquele quarto era apenas uma prisão mais bem decorada. As grades não eram visíveis, mas ela sentia em cada respiração. Nas primeiras semanas, o coronel manteve uma rotina perturbadora. Todas as manhãs, Amélia deveria estar pronta antes do amanhecer, arrumada com os vestidos que ele escolhia, sempre cores claras que a faziam sentir-se exposta. Ela deveria servi-lo durante as refeições, permanecer em silêncio a menos que fosse questionada, e estar sempre disponível para qualquer capricho que ele tivesse. O homem gostava de exibir sua propriedade mais valiosa quando recebia visitas, forçando Amélia a servir vinho e ouvir as conversas cruéis sobre negócios que envolviam a compra e venda de vidas humanas. Mas o pior eram as noites. O coronel frequentemente chamava para seus aposentos, e Amélia vivia em constante estado de terror, sabendo que sua resistência poderia custar não apenas sua própria vida, mas também a vida de outras pessoas na fazenda. Ele era um homem que se deleitava com o poder que exercia, que encontrava prazer na submissão forçada. Amélia aprendeu a desligar-se, a enviar sua mente para longe daquele lugar, para memórias de tempos melhores,
mesmo que esses tempos fossem poucos e distantes. Durante o dia, quando o coronel estava ocupado com os negócios da fazenda, Amélia conseguia pequenos momentos de respiro. Foi durante um desses momentos que conheceu Josefa, uma mulher idosa que trabalhava na cozinha da casa grande há mais de 30 anos. Josefa tinha um rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas seus olhos ainda guardavam uma centelha de bondade. Ela tomou Amélia sob sua proteção, tanto quanto era possível fazer naquelas circunstâncias. Criança, Josefa disse uma tarde, enquanto preparavam o jantar, eu vi muitas mulheres passarem por aqui. Algumas perderam a si mesmas. Outras encontraram força onde não sabiam que existia. Você precisa manter sua alma intacta, não importa o que façam com seu corpo. Amélia sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ela não podia se permitir chorar, não ainda. Cada lágrima seria uma vitória para o coronel, e ela se recusava a lhe dar essa satisfação. Então ela simplesmente assentiu, apertando a mão de Josefa com gratidão silenciosa, e continuou seu trabalho, contando os dias e rezando por um milagre que parecia impossível. A fazenda São Miguel ficava a apenas 2 léguas da fazenda Santa Cruz, mas os 2 lugares não poderiam ser mais diferentes. Enquanto a propriedade do coronel Augusto era conhecida pela crueldade, a fazenda de Beatriz Almeida Tavares tinha uma reputação completamente distinta. Aos 34 anos, Beatriz era uma anomalia em uma sociedade que raramente permitia que mulheres tivessem qualquer tipo de poder real. Ela havia herdado a fazenda de seu pai após a morte prematura dele e de seus 3 irmãos em uma epidemia de febre amarela. Muitos esperavam que ela vendesse a propriedade ou se casasse rapidamente para que um homem assumisse os negócios. Beatriz fez exatamente o oposto. Com uma determinação férrea e uma inteligência afiada, ela não apenas manteve a fazenda funcionando, mas a tornou uma das mais prósperas da região. O que a diferenciava ainda mais era sua posição firme contra a escravidão. Embora legalmente ainda existisse trabalho escravo em sua propriedade quando ela herdou, Beatriz havia começado um processo gradual de transição, pagando salários modestos, oferecendo educação básica e prometendo liberdade formal assim que as leis permitissem. Sua postura lhe rendeu tanto admiração quanto desprezo. Muitos fazendeiros da região, incluindo o coronel Augusto, viam-na como uma ameaça perigosa ao status quo. Ela era frequentemente alvo de comentários maldosos, de tentativas de sabotagem e de pressão social para que se conformasse. Mas Beatriz era filha de um homem que sempre lhe dissera que a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E ela tinha coragem de sobra. Foi em um dia quente de março que Beatriz precisou ir até a cidade para resolver questões comerciais. O caminho passava próximo à fazenda Santa Cruz, e ela decidiu fazer uma breve parada, não por cortesia ao coronel, que ela desprezava profundamente, mas para verificar rumores que havia escutado sobre a chegada de novas pessoas trazidas em condições particularmente deploráveis. Quando ela chegou, o coronel estava em sua varanda, e relutantemente desceu para recebê-la, incapaz de negar hospitalidade a uma vizinha sem parecer ainda mais grosseiro do que já era. Dona Beatriz, que surpresa desagradável, ele disse com um sorriso falso. A que devo a desonra desta visita? Beatriz ignorou o insulto velado e manteve sua compostura. Estava a caminho da cidade e pensei em verificar se os rumores sobre suas novas aquisições eram verdadeiros. Enquanto conversavam, forçadamente civilizados, Amélia apareceu na varanda carregando uma bandeja com água fresca. Foi apenas um momento, um breve encontro de olhares, mas foi o suficiente. Beatriz viu além dos vestidos limpos e do cabelo arrumado. Ela viu o terror mal disfarçado, viu a súplica silenciosa, viu uma alma gritando por socorro. E naquele instante, Beatriz soube que não poderia simplesmente seguir seu caminho. Algo precisava ser feito, não importava o risco. Amélia quase deixou cair a bandeja quando seus olhos encontraram os de Beatriz. Havia algo diferente naquela mulher. Ela não tinha o olhar de pena condescendente que algumas senhoras demonstravam ao passar por pessoas escravizadas nas ruas. Não tinha a indiferença cruel dos homens que as viam apenas como propriedade. Em seus olhos havia reconhecimento de humanidade, havia empatia genuína e, o mais importante, havia algo que Amélia não via há muito tempo: havia esperança. O coronel percebeu a troca de olhares e rapidamente se interpôs, mandando Amélia embora com um gesto brusco. Mas era tarde demais. A semente havia sido plantada. Beatriz ficou apenas mais alguns minutos,
trocando amenidades forçadas com o coronel enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Ela sabia que não podia fazer nada ali, naquele momento, sob os olhos vigilantes dele. Mas também sabia que não conseguiria esquecer aquele rosto, aquele pedido silencioso de ajuda. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo diferente do desespero constante. Sentiu uma pequena fagulha de esperança. Aquela mulher tinha visto. Mais do que isso, ela tinha entendido. Mas será que ela faria algo? Será que poderia fazer algo? Amélia sabia que era perigoso alimentar esperanças. A decepção poderia ser devastadora. Mas ela não conseguia evitar se perguntar, se imaginar, se talvez, apenas talvez, aquele encontro pudesse significar algo. 2 semanas se passaram. Amélia continuou sua rotina terrível, cada dia parecendo uma eternidade. O coronel estava particularmente cruel naqueles dias, frustrado com problemas nos canaviais e descontando sua raiva naqueles que não podiam se defender. Amélia carregava novas marcas, algumas visíveis, outras não, mas todas dolorosas. Ela estava começando a perder a esperança novamente quando algo extraordinário aconteceu. Era meio da tarde quando um mensageiro chegou à fazenda. O coronel foi chamado urgentemente para a cidade para uma reunião com autoridades. Ele partiu resmungando, deixando ordens estritas para que todos continuassem trabalhando e para que Amélia permanecesse em seus aposentos. Mas mal ele havia partido, uma figura encapuzada apareceu nos fundos da casa grande. Josefa, que estava na cozinha, reconheceu a visitante imediatamente e, com um olhar significativo para Amélia, que estava ajudando-a a preparar a ceia, indicou que ela deveria seguir a pessoa. Com o coração batendo descontroladamente, Amélia obedeceu. Quando a figura removeu o capuz em um dos quartos vazios, revelou-se Beatriz. Temos pouco tempo, ela disse rapidamente. Preciso que você me conte tudo. Cada crime, cada abuso, cada testemunha possível. Vou tirar você daqui, mas para fazer isso de forma permanente e legal, preciso de provas para levar às autoridades. Você confia em mim? Amélia sentiu lágrimas correrem por seu rosto enquanto assentiu vigorosamente. Finalmente, alguém estava disposto a lutar por ela. Os dias seguintes foram os mais perigosos que Amélia já havia vivido. Beatriz havia lhe dado instruções claras. Ela deveria documentar mentalmente tudo que via e ouvia, memorizar nomes, datas, incidentes específicos. Mais importante ainda, ela deveria identificar outras pessoas na fazenda que estariam dispostas a testemunhar contra o coronel. Era uma tarefa arriscada, pois uma única pessoa errada, um único momento de confiança mal colocada, poderia significar não apenas a morte de Amélia, mas também a de qualquer um que a ajudasse. Amélia começou conversando com Josefa, que prontamente concordou em ajudar. Já deveria ter feito isso há anos, a mulher idosa confessou, com lágrimas nos olhos. Mas tinha medo. Por mim, pelos meus netos que trabalham nos campos. Mas agora, vendo você, vendo outra jovem tendo sua vida roubada, não posso mais ficar em silêncio. Josefa tinha uma memória prodigiosa e conhecia cada canto daquela fazenda. Ela lembrava de nomes de pessoas que haviam morrido devido aos maus tratos, de documentos falsos que o coronel mantinha para evitar impostos, de acordos ilegais com comerciantes de pessoas. Mas precisariam de mais do que palavras. Precisariam de evidências tangíveis. Foi então que Amélia tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Uma noite, quando o coronel estava profundamente adormecido após beber demais, ela silenciosamente se levantou e entrou em seu escritório. Suas mãos tremiam enquanto abria gavetas e procurava entre papéis. Ela não sabia ler muito bem, mas Beatriz havia lhe ensinado a reconhecer certas palavras-chave: contratos, compra, venda, castigo, morte. Ela encontrou um livro de registros escondido em uma gaveta com fundo falso. As páginas continham anotações meticulosas sobre cada pessoa que havia passado pela fazenda nos últimos 10 anos. Havia descrições detalhadas de punições, anotações sobre mercadoria defeituosa, um eufemismo horrível para pessoas que haviam morrido ou ficado gravemente feridas, e até referências a acordos com outros fazendeiros para trocar ou vender pessoas. Era tudo exatamente o que Beatriz precisava. Amélia não podia levar o livro, pois sua falta seria imediatamente notada. Em vez disso, ela passou as próximas 3 noites memorizando o máximo de informações possível, página por página. Durante o dia, quando tinha momentos de privacidade,
Ela rabiscava as informações em pequenos pedaços de papel que escondia entre as ripas do assoalho de seu quarto. Era um trabalho exaustivo e aterrorizante. Cada ruído a fazia pular de susto, cada sombra parecia uma ameaça. Enquanto isso, Beatriz trabalhava em sua própria investigação. Ela havia contratado discretamente um advogado de uma cidade distante, alguém que não tinha conexões com os fazendeiros locais e que tinha reputação de defender causas impopulares. Ela também começou a fazer contatos com autoridades mais altas, em outras províncias, onde o coronel não tinha influência. Ela sabia que enfrentar um homem como Augusto Ferreira da Silva seria como enfrentar uma tempestade, mas ela estava preparada para o confronto. Finalmente, após 3 semanas de preparação meticulosa, Beatriz enviou uma mensagem a Amélia através de Josefa: "Estamos prontos. Na próxima lua nova, quando a noite estiver mais escura, prepare-se. Sua liberdade está próxima." A lua nova chegou envolta em nuvens densas, como se o próprio céu conspirasse a favor de Amélia. O coronel havia viajado mais cedo naquele dia para uma fazenda vizinha, onde aconteceria um leilão. Ele não voltaria até o dia seguinte, criando a janela de oportunidade perfeita. Amélia passou o dia inteiro em estado de nervosismo extremo, cada minuto parecendo uma hora, cada hora parecendo um dia inteiro. Quando a escuridão finalmente caiu sobre a fazenda, Amélia estava pronta. Ela havia amarrado em um pequeno embrulho os papéis que havia escrito, junto com um pedaço de tecido azul de sua mãe. Era tudo que ela tinha, tudo que ela era. Josefa apareceu em sua porta pouco depois da meia-noite, acompanhada de 2 homens que Amélia não conhecia. "São homens livres que trabalham para Dona Beatriz", Josefa sussurrou, percebendo a hesitação de Amélia. "Pode confiar neles." O grupo se moveu pelas sombras da casa grande como fantasmas, cada passo cuidadosamente calculado. Mas quando estavam prestes a alcançar os limites da propriedade, uma voz cortou a noite como uma lâmina: "Aonde pensam que vão?" O capataz da fazenda, um homem brutal chamado Severino, estava parado no caminho, uma lanterna em uma mão e um chicote na outra. Ele havia ficado desconfiado com algum movimento incomum e decidirá investigar. O coração de Amélia parou. Tudo estava perdido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens que acompanhava Josefa deu um passo à frente. Era Miguel, um homem alto e forte que trabalhava na fazenda São Miguel. "Severino", ele disse calmamente, "você sabe que o que acontece aqui não está certo. Você tem esposa, tem filhos. O que você vai dizer a eles quando perguntarem que tipo de homem você foi? Vai dizer que passou sua vida protegendo um monstro?" Por um momento, algo passou pelos olhos de Severino. Talvez fosse remorso, talvez fosse consciência, ou talvez fosse simplesmente cansaço de carregar tanto peso na alma. Ele olhou para Amélia, viu o terror em seus olhos, e algo dentro dele se quebrou. Lentamente, ele baixou o chicote. "Eu não vi nada", ele murmurou, virando-se e desaparecendo na escuridão. "Mas sejam rápidos. Outros podem não ser tão esquecidos." Eles não precisaram de mais incentivo. Correram pelos campos, através do pequeno bosque que separava as 2 fazendas, até finalmente alcançarem a fazenda São Miguel. Beatriz estava esperando na varanda de sua casa, com uma lanterna acesa. Quando viu Amélia, ela desceu correndo os degraus e a envolveu em um abraço. "Você está a salvo agora", ela sussurrou. "Está a salvo." Amélia desmoronou. Todas as semanas de terror, de medo, de força forçada, tudo veio à tona em um rio de lágrimas. Ela chorou por tudo que havia perdido, por tudo que havia sofrido, mas também chorou de alívio. Pela primeira vez em tanto tempo, ela estava em um lugar onde não precisava temer. Estava em um lugar onde era vista como uma pessoa, não como propriedade. Beatriz a segurou até que as lágrimas cessaram, e então, gentilmente, a guiou para dentro da casa. "Descanse esta noite", ela disse suavemente. "Amanhã, começamos a luta de verdade." O retorno do coronel Augusto à sua fazenda na manhã seguinte foi tempestuoso. Quando descobriu que Amélia havia desaparecido, sua fúria foi monumental. Ele ordenou buscas por toda a propriedade, interrogou violentamente outros trabalhadores, e ameaçou Josefa com punições terríveis. Mas a velha cozinheira manteve-se firme, dizendo apenas que não sabia de nada, que Amélia simplesmente havia desaparecido durante a noite. Foi quando o coronel decidiu fazer uma visita à fazenda São Miguel. Ele tinha suas suspeitas. Beatriz o recebeu na varanda,
com uma postura calma mas determinada. Coronel Augusto, ela disse friamente, a que devo esta visita? O homem não perdeu tempo com gentilezas. Você sabe muito bem por que estou aqui. Onde está ela? Onde está minha propriedade? Beatriz sentiu a raiva ferver dentro de si, mas manteve sua voz controlada. Se está se referindo à jovem Amélia, ela está aqui, sob minha proteção. E não é sua propriedade. É um ser humano. O coronel deu um passo ameaçador em sua direção. Você não tem direito de interferir em meus negócios. Essa mulher foi legalmente adquirida e me pertence por direito. Exijo que a devolva imediatamente. Não, Beatriz disse simplesmente, erguendo-se em sua altura completa. Não vou devolvê-la. E mais do que isso, vou garantir que você nunca mais possa fazer isso com ninguém. Ela fez um gesto, e 2 oficiais da lei saíram de dentro da casa. O coronel empalideceu. O que é isso? Ele exigiu saber, sua voz tremendo entre raiva e algo que começava a se parecer com medo. É justiça, Beatriz respondeu. Tenho aqui documentação detalhada de todos os seus crimes. Tráfico ilegal de pessoas, falsificação de documentos, mortes causadas por negligência e abuso deliberado, evasão fiscal, e uma lista de outros crimes que farão você passar o resto de seus dias em uma prisão. Testemunhas estão prontas para depor, incluindo sua própria cozinheira. E autoridades de 3 províncias diferentes estão envolvidas nesta investigação, então sua influência local não terá nenhum efeito. O julgamento aconteceu 2 semanas depois, e foi um dos eventos mais sensacionais que a região havia presenciado em décadas. A sala do tribunal estava lotada. De um lado, estavam os fazendeiros e comerciantes que apoiavam o coronel, indignados com o que viam como uma afronta à ordem estabelecida. Do outro lado, estavam aqueles que, silenciosamente, sempre haviam se oposto ao sistema brutal, mas nunca haviam tido coragem ou meios para desafiá-lo abertamente. Beatriz, vestida com um sóbrio vestido preto, apresentou evidência após evidência. Ela trouxe os papéis que Amélia havia registrado, documentos oficiais que havia conseguido através de seus contatos, e testemunha após testemunha que relatou horrores que fariam qualquer pessoa com consciência estremecer. Amélia também testemunhou, sua voz tremendo no início, mas tornando-se mais forte à medida que contava sua história. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha Beatriz ao seu lado, tinha Josefa, tinha todos aqueles que estavam cansados de viver sob o jugo do medo. O coronel tentou se defender, contratou os melhores advogados que seu dinheiro poderia comprar, mas não havia defesa possível contra a montanha de evidências. Ao final de 3 dias de julgamento, o veredicto foi unânime, culpado de todos os crimes. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e teve todos os seus bens confiscados. A fazenda Santa Cruz seria vendida, e o dinheiro usado para compensar aqueles que haviam sofrido sob seu comando. Quando os oficiais o levaram embora em correntes, ele tentou manter sua arrogância, mas todos podiam ver o homem quebrado por trás da fachada. Seu império de crueldade havia desmoronado, e a justiça, finalmente, havia prevalecido. Os meses que se seguiram ao julgamento foram de transformação profunda. Amélia, que havia vivido tanto tempo sob o peso do terror, começou lentamente a redescobrir quem ela era quando não estava constantemente com medo. Beatriz a acolheu em sua casa, não como empregada, mas como alguém sob sua proteção e cuidado. Ela providenciou para que Amélia recebesse educação, aprendesse a ler e escrever fluentemente, e até começasse a entender sobre administração de propriedades. Amélia descobriu que tinha um talento natural para números e organização. Beatriz, vendo seu potencial, começou a envolvê-la cada vez mais nos negócios da fazenda. Você tem um futuro aqui, se quiser, Beatriz disse uma tarde, enquanto revisavam juntas os livros de contabilidade. Não como trabalhadora, mas como minha sócia. Sua perspectiva, sua experiência, são valiosas. Você entende coisas que eu, com toda a minha educação privilegiada, nunca poderia entender verdadeiramente. A ideia era revolucionária. Uma mulher negra, ex-escravizada, tornando-se sócia de uma fazenda, era algo que a sociedade da época mal poderia conceber. Mas Beatriz não se importava com convenções sociais, e Amélia, que havia sobrevivido ao pior que a humanidade tinha a oferecer, estava pronta para provar que ela era capaz de qualquer coisa que decidisse fazer. Juntas, elas transformaram a Fazenda São Miguel em um modelo de como uma propriedade agrícola poderia operar sem os horrores da escravidão.
Todos os trabalhadores recebiam salários justos, tinham acesso à educação e cuidados médicos. As crianças podiam ir à escola em vez de trabalhar nos campos. Era um sistema que muitos diziam ser impossível, impraticável, fadado ao fracasso. Mas a fazenda prosperou, provando que a bondade e a justiça não eram incompatíveis com o sucesso econômico. Amélia também nunca esqueceu daqueles que ainda estavam presos em situações semelhantes às que ela havia vivido. Ela se tornou uma voz ativa no movimento abolicionista, contando sua história sempre que possível, usando sua experiência para despertar consciências. Seu testemunho no julgamento do Coronel Augusto havia sido apenas o começo. Ela escreveu cartas para jornais, falou em reuniões, ajudou a organizar fugas para outros que buscavam liberdade. Beatriz apoiava todos esses esforços, frequentemente usando seus próprios recursos e conexões para amplificar a voz de Amélia. As duas mulheres formaram uma parceria que ia além dos negócios. Elas se tornaram amigas verdadeiras, unidas por uma causa comum e um respeito mútuo profundo. Juntas, elas eram uma força a ser reconhecida, desafiando as estruturas de poder e provando que mudança era possível. Anos depois, quando as leis finalmente começaram a mudar e a abolição se tornou uma realidade, Amélia e Beatriz estavam na linha de frente das celebrações. Mas para ambas, a verdadeira vitória não estava nas palavras escritas em documentos legais. Estava nos rostos das pessoas que agora viviam livres, nas crianças que cresciam sabendo que tinham valor e futuro, nas comunidades que estavam se reconstruindo sobre fundações de dignidade e respeito. Em uma noite tranquila, sentadas na varanda da casa grande que agora pertencia a ambas, Amélia olhou para o céu estrelado e disse: "Às vezes ainda não acredito que isso é real. Que estou aqui, livre, com propósito e futuro." Beatriz sorriu e segurou sua mão. "Você sempre teve propósito, Amélia. Você sempre teve valor. Eu apenas ajudei você a encontrar o caminho de volta para si mesma." E ali, sob as estrelas, duas mulheres que a sociedade havia tentado quebrar de formas diferentes, mas que haviam encontrado força uma na outra, compartilharam um momento de paz profunda. O caminho havia sido longo e doloroso, mas elas haviam chegado a um novo amanhecer. E esse amanhecer brilhava com a promessa de dias melhores para todos.